que a gente vai fazer aula, você venha com questões que durante a semana você tentou fazer e não conseguiu. Isso otimiza bastante a aula, porque ninguém aprende só vendo o outro fazer, né? Tem que Certo. pôr a mão na massa, assim, principalmente criar uma certa ansiedade com a questão para decorar ela. Durante a minha aula, eu sempre peço para o aluno fazer certas coisas, assim. Então, eu vou fazer e provavelmente vou te pedir para fazer algo parecido, para ver se você pegou a ideia. Até porque na hora da prova lá não vou estar para começar a questão para você, né? Então, é bom que você saiba fazer por conta. Muito bem. A matemática ela é cheia dos conteúdos, né? Esse aqui é um deles, talvez um dos menos que menos aparece no ensino médio, assim, vamos dizer. Mas sempre cai em prova, né? Curiosamente. Então vamos dar uma olhada aí, que é conjuntos. Considerando N o conjunto dos números naturais, atente para os seguintes conjuntos. Então ele definiu alguns conjuntos aqui, né? O N pertence aos naturais. O que são os números naturais? São aqueles que são inteiros, beleza? Certo. Muito bem. Inteiros e positivos, né? Porque os negativos também são inteiros, mas os naturais, eles são só os positivos. Muito bem. Múltiplos de 3 entre 2 e 99, então, né? Basicamente. Esse é o grupo T. Que é N pertence aos naturais, tal que 1 entre 1000 seja divisível por 5. Então, né? Por que eu falei entre 3 e 99? Porque, pô, se é divisível por 3, começa no 3, né? O 1 não é, o 2 não é, e aí já é divisível por 3, certo? Aqui também, múltiplos de 5, né? Ser divisível é a mesma coisa que ser múltiplo. De novo, entre 5 e 999, daí a gente avalia até onde vai. E assim vai, beleza? Então, aqui por... Certo. Esse número ele tem que ser múltiplo de 3, de 5 e de 7 ao mesmo tempo. Né? O que, que seria um número múltiplo de 3, de 5 e de 7 ao mesmo tempo? Não é muito difícil de pensar. Porque para um número ser múltiplo, na sua estrutura, na sua fatoração, tem que aparecer aqueles que a gente está interessado. Né? Como é que eu sei que eu estou interessado num número que é múltiplo de 3, de 5 e de 7 ao mesmo tempo? Por causa disso aqui, ó. Beleza? Isso aqui significa interseção. Certo. Então, tu está intersecionando os grupos. Bem, eu tô dando a aula aqui cogitando que você tem um mínimo de matemática, sim, tá? Certo, Como eu é que você tenho. acha que tá a sua matemática básica? Tá boa, a matemática básica tá boa. Agora eu tenho muita dificuldade em trigonometria e geometria. Tá bom. Bom, tá bom, vamos lá então. Ele está perguntando então o número de elementos do conjunto Y. E o que que é Y? Aqui tá X, né? Y. M pertence a X, tal que M é um número par. Hum. Então a gente quer que de todos os componentes desse conjunto aqui, que são os divisíveis por 3, 5, 7 ao mesmo tempo, eu quero só os pares, resumidamente. Beleza? Certo. Bem, como eu falei para você, para um número ser divisível por 357, o 357 ele vai ter que aparecer na fatoração do número. Então, de certa forma, né, eu vou ter ali na construção do meu número, a hora que eu fatorar, o 3 vezes 5 vezes 7. Quanto que é 3 vezes 5 vezes 7? 105. Beleza? Certo. Então, quando nós estamos avaliando entre o 2 e o 99, 999, melhor dizendo, nós estamos interessados em todos os múltiplos de 105. Porque todos os múltiplos de 105 vão ter o 3, o 5 e o 7, ou seja, vão ser divisíveis por 3, 5 e 7. Sacou? Então, Sim. por exemplo, quem que é esse cara aqui na nossa avaliação? É 1 vezes 3, 5, 7. E agora eu vou ter que meio que fazer a tabuada do 105, entendeu? Vou colocar vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vou descobrindo quem são. Claro, eu vou fazer isso até chegar no 999, beleza? Certo. Então, bem, não é muito segredo, né? Aqui é 210, aqui é 315, e a gente vai somando aí 105, se ficar mais fácil na nossa cabeça, até o número mais próximo de 999, beleza? Tá entendendo a ideia?
Que Tô assim eu estou entendendo. avaliando todos os números do conjuntinho ali. Ok, eu tô entendendo sim, tá bem explicado. Beleza. Então, deixa eu só terminar a turma aqui. 7, 8. Bem, o 9 provavelmente não passa ainda, mas o 10 vai passar, com certeza. Né? Vai ficar. Quem que é aqui mais? 105, 630, 735, 840, 900. Peraí, eu acho que eu comi bola. 210, 315, 420. Ah, eu comi bola. Eu pulei o 3, olha só. Então aqui é 3, 4, 5, agora sim. Mas não tem nada errado, os números ali estão certos. 6, 7, 8, 9, agora sim. Vezes 6 dá isso mesmo, aqui também dá isso. Aqui dá isso, aqui dá 945. O outro com certeza já passa, né? Porque vai ser 105 vezes 10, que vai dar 1050, certo? Então, beleza. Certo. E os 9 termos que estão nesse conjuntinho. Muito bem. Como eu havia dito para você, me parece que só o que importa para esse problema são os pares, né? Então, os pares vão ser quem, né? Vão ser esse aqui. Bem, o que importa para nós é esse. Ou seja, 4 números, né? Sim, E temos a resposta 4? Temos. Ó, o número de elementos. O número de elementos são o número de termos ali que vai ter dentro daquele conjunto, né? São os isso. números pares, que ao mesmo tempo são múltiplos de 105, que ao mesmo tempo estão entre o 2 e o 999. Beleza? Easy, né? Bem fácil aqui quando a gente pega o esquema, né? O esquema aqui, o grande segredo dessa conta tá aqui, ó. Para que um número seja divisível por alguns números ao mesmo tempo, eles têm que aparecer em sua fatoração, na sua multiplicação. Por exemplo, por que que o 10 é só divisível por 2 e por 5? Porque a hora que eu fatoro 10, é 2 vezes 5, não é? Entendi. Exatamente. Assim vai, né? Pegou a ideia do problema? Sim, entendi bem. Porque quando você coloca no chat GPT, ele faz toda uma explicação, mas é bem complicado. Esse jeito aí foi bem objetivo, rápido e simples para a prova, né? Que você precisa economizar tempo. É verdade. Claro que nós estamos aqui aprendendo, né? Então pode ser que eu vá por caminhos assim um pouco mais didáticos do que aquilo que você vai fazer na prova, né? Claro, na prova você tem que ser rapidinha, vai ter muita questão na prova de várias matérias e tal, mas aqui meu foco é mais te explicar e eventualmente vou te dar umas dicas para fazer a coisa mais rápido, tá? Eu também não gosto de ficar enrolando, não. Bem, mas eu bolei um probleminha aqui parecido com esse, vai seguir a mesma lógica, tá? Certo. Vamos ver se tu consegues fazer. Em aula é sempre assim, bem participativo, porque se for para ficar vendo alguém fazer conta, joga no YouTube lá. Se ver vídeo no YouTube fizesse a pessoa aprender, eu já era médico, já era psicólogo, já era todas essas coisas aí, tanto vídeo que eu vejo o dia todo. Né? O que eu vou fazer para te ajudar vai ser o seguinte também. Eu vou mandar uma fotinho aqui disso e você pode usar como cola, beleza? Pode olhar aí no seu zap e tal. Falando nisso, uma pergunta importante. Você já faz quanto tempo que saiu do ensino médio? Nossa, eu saí em 2008. Opa, na mesma época que eu, então você tem 34. Isso mesmo. Pois é, também. Então, realmente faz bastante tempo. Se você não estudou matemática aí durante a graduação e tal, Não estudei. aí, pois É é. Então, pesado. daí tem Matemática, coisas, claro, que você não está acostumado e tal. matemática e física é puxado. Imagino. Bem, eu sou físico, né? Então eu dou aula de física, química, matemática, tudo isso que tu precisar ir para a prova, eu posso te ajudar, tá? Não só matemática, beleza? Ótimo, certo. Então tá bom. Bem, você tem aí essa questão para fazer, segue a mesma lógica da que eu fiz. É, eu sei que no vestibular você não vai precisar mostrar os seus cálculos, mas para mim é interessante. Então eu vou querer que você faça e me mande uma foto, tá? Pra eu poder Certo. avaliar Fazer se aqui. você errou, acertou, etc. Me ajuda um pouco. Então vai lá. Sem pressa. Faça no seu tempo aí. O importante é você conseguir fazer sozinha. Tá bom. Eu vou pegar a cola, tá? Sem problemas.
Pronto, foram dois elementos, que no caso múltiplos de 5 são os números terminados em 0 e 5, e são dois elementos porque tem que estar até entre 500, não é isso? Dois elementos? Eu acho que enquanto eu estava fazendo aqui, eu errei, então. Você quer me mandar o que você fez? Pronto, tá aqui, ó. Eu fiz do mesmo jeito que você falou. Será que Vamos então, ver. talvez eu que tenha errado, então. Talvez. Vamos ver. Você foi escrevendo as paradinhas. Você escreveu até o 9, eu não sei porquê, né? É, foi Bem, porque eu segui o modelo. certo. Vamos pensar então um pouquinho. Bem, de fato a gente quer ver entre o 10 e o 500, né? Isso. Então, o menor, e a gente está de fato pensando nos múltiplos de 60, né? Eu não entendi exatamente por que que você colocou 4 vezes 6, né? Que tem um ponto importante, né? O modelo que você seguiu faz todo sentido, só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, aqui a gente quer que seja divisível por 4, por 6 e por 10. Note que aqui em cima eu pude fazer essa multiplicação e chegar no 105, porque o 3, o 5 e o 7, eles são primos, né? Ou seja, eles são números que só são divisíveis por 1 e por ali mesmo. Eu não consigo escrever o 5 como um múltiplo de 13, e assim vai para o 7 também, etc. Agora, aqui a coisa muda um pouco, né? Porque todo mundo é múltiplo de 2 aqui. Então, o que que acontece? 105 é o mínimo múltiplo comum desses caras, né? Primeiro cara que aparece aí na tabuada dos três ao mesmo tempo. Agora, o mínimo múltiplo comum do 4, do 6 e do 10 não é o 240. Ó, se você fizer 4, 6 e 10 fatorado, por exemplo, então você vai ver que todos os números que nos interessam aqui na nossa lógica são os múltiplos de 60, sacou? Certo.
Porque os múltiplos de 60 vão ser divisíveis por 4, vão ser por 6 e vão ser por 10. Então, tu não precisa pegar o 200, ou na verdade, tu não pode pegar o 240, porque se tu pegar o 240, tu tá perdendo um monte de números no processo, que também são divisíveis por 4, 6 e 10 ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. É. Então, tu terias que ver aí mais números. Então, seria quem? Seria o 60, o 120, quem mais? O 180, 240, 300, 360, né? Tu tem que concordar comigo que todos esses números que eu estou escrevendo, eles são múltiplos de 4, de 6 e de 10 ao mesmo tempo, certo? Certo. Sim, todos eles bem claramente são. Muito bem. Então, nós temos aqui 8 números, né? Certo? Então, Certo. Mas bizarramente, né? Não temos opção 8 não tem aqui, uma opção. mas 8 é a resposta, tá? 8 é a Certo. resposta. Então tá. Então, 8 é a resposta, apesar de não ter aqui essas inteligências artificiais, são treta mesmo, hein? Vamos dizer que aqui era 8, por exemplo. Mas tu entendeu a lógica? Tu entendeu por que tu errasse? Sim, entendi. Aqui Porque os números ocorreu. não são Não são primos, e no primos, caso, eu exatamente. teria que ser fatorado para encontrar os elementos. Exatamente. Isso que eu falei de fatoração e tal, exatamente. Beleza? Vamos para a próxima. Ah, viu? Nem sempre é tão óbvio como a gente faz parecer quando a gente está explicando, até porque eu dou aula disso há trocentos anos, então eu já para mim é muito óbvio seguir pelo caminho certo. Mas às vezes vocês não seguem pelo caminho certo, apesar de o que vocês estão fazendo não estar errado. Nada que você fez aqui está errado de fato, mas não te deu a resposta certa. Vamos para a próxima. Uh, Considerações reais, FGH definidas em blá 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 blá. Blá blá. Função composta, né? Que é uma função dentro da outra. O conjunto imagem ou conjunto de valores da função H é o intervalo ilimitado. Nessas condições, o valor de K é igual. Muito bem. Então, o que ele quer que a gente faça? Primeira coisa que ele quer que a gente faça, me parece, é encontrar quem é a H. Porque em nenhum momento ele escreveu a H. Ele só falou que a H é a Fogg, ou seja, composta de F e de G. Então talvez seja interessante a gente escrever a H, ok? Então entendendo que a H é a F com a G dentro, de acordo com o que está escrito aqui, né? Eu vou escrever a F primeiro, que é x ao quadrado, e dentro do x eu vou colocar a G, que é x mais 1 sobre x, tudo isso ao quadrado. Certo? É assim que funciona uma função composta. Não sei se você conhece, mas é isso, beleza? Como a f é x ao quadrado, e eu tenho que colocar a g dentro da f, dentro do x eu vou colocar tudo isso. Foi o que eu fiz aqui. Tudo bem? Tudo bem. Agora você tem que saber resolver essa conta. Bem, o que a gente tem que fazer aqui? Trinômio quadrado perfeito, ou chuveirinho, né? Você que sabe. Eu vou fazer pelo trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o menor mais, o último ao quadrado. Então, dando uma simplificadinha, 2. Beleza? Alguma dúvida no que eu fiz até agora? Não, Tá. deu para entender. Agora, o que o problema pede? O conjunto imagem ou o conjunto de valores da função H é o intervalo que vai do K até o mais infinito. Ele quer saber quem é o K. Então, quando a gente olha para isso, isso aqui é a imagem da função H. Ou seja, é, são os valores do menor para o maior. Ou seja, o menor valor é K e o maior é infinito. Portanto, quando ele está pedindo o valor de K, ele está pedindo o menor valor que essa função aqui pode assumir. É isso que ele quer saber. Agora,
Como é que a gente pode encontrar o menor valor que uma função assume, né? Muito bem. Vamos pensar. O x ele tem que ser diferente de zero, é um fato. Se colocar zero aqui vai dar pau. Agora, eu poderia, por exemplo, supor que essa resposta tem um mínimo. Eu acho que você concorda comigo. Assim, vamos pensar assim, de um ponto de vista bem prático. O mínimo que poderia ser, assim, de uma forma prática é zero. Por quê? Porque isso vai ficar positivo, isso vai ficar positivo. Então é impossível que daqui saiam números negativos que façam essa conta dar menor que zero. Concorda comigo? Sim, Isso. Então eu posso afirmar uma coisa bem legal. Eu posso afirmar que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é maior ou igual a 2. Não é? Passei o 2 para o outro lado. Claro, ele ficaria negativo, né? Só que eu estou deixando ele positivo justamente porque essa conta não aceita valores negativos, certo? Pegou a ideia? certo. Isso. Ahn, muito bem. Agora, tendo em vista, eu vou escrever isso aqui porque tu vai esquecer depois, tu vai achar estranho. Vou escrever. Pode parecer estranho que passei o 2 para o outro lado sem trocar o sinal, mas sabemos que essa função não pode assumir valores negativos. E, na verdade, isso aqui tem, vamos dizer assim, é, existe uma teoria por trás disso aqui, que é a chamada das médias aritméticas e geométricas. Então faz todo sentido do mundo Mas fazer deixa isso eu só aqui. te perguntar uma coisa, mas normalmente quando você passa para o outro lado, fica negativo e você não multiplica por -1? Foi o que eu falei. Por isso que eu escrevi, pode parecer estranho que passei o x quadrado para o outro lado. Só que se eu multiplicasse por -1, esses caras ficariam negativos, entendeu? Aham, Então por isso que tá esquisito o que eu fiz. Mas apesar de esquisito, é verdade. Beleza? Então, agora a questão é o seguinte: quais são os valores que a gente pode jogar aqui, né? A gente pode jogar qualquer valor, ele não está definindo aqui, falou que é reais, né? Mas se por acaso a gente jogar o 1, né, o que, que vai acontecer? Vai ficar 1 mais 1 maior ou igual a 2, e é verdade, né? Porque vai ficar 2 igual a 2, concorda comigo? sim, Então, 1 é uma opção bem legal. Agora, vamos jogar algum número diferente. Por exemplo, se a gente jogasse meio, o que aconteceria? Tô realmente cogitando coisas aqui, porque essa conta é bem esquisita. Um quarto. Vai ficar um quarto mais 4 maior ou igual a 2. Né? Veja que vai dar 5,25 e também é verdade. Só que tem um problema. Entre o 5,25 e o 2 que deu aqui, né? Que eu tinha feito agora há pouco, eu tenho que pegar o 2 que eu tinha feito agora há pouco. Vou colocar assim, se x igual a 1, se x igual a 2. Por que que eu tenho que pegar o 1, então, entre essas duas opções? Porque ele pediu o menor valor, certo? certo. Isso. Ah, muito bem. E aí que tá, né? Veja só. Não vai ter um valor melhor para nossa conta que o próprio x igual a 1. Porque se eu quero o menor valor possível, eu quero o menor valor possível desse lado aqui. Qualquer outro valor aqui daria um número maior que 2, que não é o que a gente quer. A gente quer justamente o menor valor possível. Pegou a ideia? Sim, Isso. E qualquer outro número menor que eu jogue, por exemplo, se eu joguei meio, na verdade, né? Que é meio. Qualquer outro número que eu jogue não vai respeitar essa regra de ser maior ou igual a 2. Nós estamos no limite aqui, pegando o cara que é igual, né? 2 igual a 2. Tá entendendo a lógica? Eu vou escrever um pouco para ficar mais claro. Vou dizer assim: o enunciado nos pede o menor valor possível.
Sendo assim, notamos que esse é o x igual a 1, pois deu exatamente 2 igual a 2. Qualquer outro valor que eu jogue vai dar ou uma resposta maior, que não é o que o enunciado pede, ou uma resposta que não está no escopo do problema, ou seja, lá na ou seja, negativo, etc. Bem, beleza? Certo. Certo. Então, chegamos na resposta, x igual a 1. Portanto, a hora que eu pego essa função aqui, posso pegar direto aqui já, né? Já que essa é a pagar de x. E coloco x igual a 1. Eu vou ficar com 1 mais 1 ao quadrado, que é 4. O problema pedia qual que é a menor resposta que essa conta pode apresentar. B4. Beleza? Certo. Então, Eu acho que eu pro- entendi, mas pro- acho eu entender assim, chegar até essa conclusão de que o menor valor é um, aí eu achei, assim, eu acho que eu ia me embananar um pouco. que bom, fico feliz de ouvir isso, porque essa conta, assim, eu mostrando, parece um negócio meio óbvio, mas não é nada óbvio, né? Quando a Não, gente tenta fazer, quando pega para fazer, de fato é bizarro. Bem, gostei do que você falou, muito legal, pois então eu vou pedir para você fazer uma parecida, que vai seguir a mesma lógica. eu vou Tá bom? tentar, né? Não sei se eu vou conseguir, mas tudo bem. Se errar, não tem problema, estamos aqui para aprender. Deixa eu salvar a paradinha. E só deixa eu pegar o problema parecido para colocar aqui e colar de uma vez para você, né? Então, fique esperto, né? O que que eu fiz aqui? Eu fiz a composta, né? Que é colocar uma função dentro da outra, abri para ficar um pouco mais simples a nossa análise. Passei o 2 para lá, levando em conta que essa conta não pode ter respostas negativas, né? Afinal de contas, todo mundo está ao quadrado e aqui é tudo soma. E daí fiz algumas avaliações de meio óbvias, assim, né? Aqui deveria ser 1 para ser igual, igual é o limite. Qualquer coisa maior já não é K, porque K é o menor valor, e qualquer coisa que eu jogo e dê outro valor já vai estar fora do escopo, né? Da negativa, etc. Então, Deixa eu lhe é isso. perguntar só uma coisa. Durante a semana você disse que é para eu fazer algumas questões das provas, né? Isso para apresentar a dificuldade que eu tive. Eu recomendo isso. Por quê? Não, tudo bem, só para saber, porque algumas eu já comecei a tentar fazer, entendeu? Aham. É sempre bom trazer as que você tentou. Muito bem, então eu vou salvar aqui o que eu acabei de fazer, o que eu acabei de copiar e vou mandar para você. E boa sorte aí. Siga a mesma lógica que eu, beleza? Eu talvez tenha que pegar uma coisa lá embaixo, qualquer coisa eu não tô por isso, tá? Mas vai ser um minutinho.
Tá bom. Voltei. Qualquer coisa, tô aqui. Tá, eu ainda estou aqui na tentativa. Sem pressa, sem pressa. Deixa eu te falar, eu acho que eu não estou conseguindo resolver, não, porque se eu colocar zero no X,
vai dar uma indeterminação, porque não pode dividir um número por zero, né? É verdade. E O que a gente por vai fazer um, numa situação como essa, então? e por um é 5, seria 5 maior ou igual a 4. Eu vou te mandar aqui o que eu fiz, porque senão vai tomar. Talvez tu tenha que testar um outro inteiro aí, no próximo. Bate no próximo. Eu tentei com zero e com um. É, talvez com dois. Então, deixa eu tentar aqui com 2. Ah, tenta com dois primeiro, beleza? Certo. Deu 5 maior ou igual a 4 com 2. A equação que eu encontrei foi x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado maior ou igual a 4. Porque eu fiz Bateu. Mas é isso aí mesmo. Por quê? Porque se tu, por exemplo, pegar a fórmula, né? Qual que foi a fórmula que você pegou de h de x? Eu acho que a gente concorda nisso, que foi x, x ao x, quadrado, mais 4 sobre x ao quadrado, isso, menos 4, certo? isso. Foi essa daí mesmo que eu Legal. cheguei. Bem, veja só. Olha só que coisa massa que dá para fazer aqui. Eu vou fazer no meu esquema que vai bater o mesmo que o teu, quer ver? Ó? Se eu dizer que x ao quadrado é igual a t, para ficar um pouco mais simples, a gente vai ter h de t, vamos dizer assim, igual a t mais 4 sobre t menos 4. Já não é mais quadrática, tá vendo? Só para facilitar um pouco a vida. Então, o mínimo vai ocorrer quando? Quando isso aqui for o mínimo. Isso aqui é fixo, né? Então, eu estou pensando nesse cara. Como é que eu controlo ele para ser o mínimo? Uma coisa que o pessoal usa bastante nesses vestibular de alto nível é a desigualdade de média aritmética e média geométrica. Tá bom? A desigualdade de média aritmética e média geométrica é assim: tu pega os termos normais do jeito que eles estão e pega, porque isso aqui, vamos dizer assim, é média aritmética. Depois tu pega a multiplicação dos termos para fazer a média geométrica. Isso aqui existe na matemática, tá? É a relação entre a média aritmética e a média geométrica. Se tu trabalhar um pouco os caras que estão ali do lado direito do maior ou igual, vai ficar 2 raiz de 4, mais conhecido como 4, certo? Certo. Então tu vai ter, basicamente, né, t mais 4 sobre t maior ou igual a 4. Legal, que foi o que rolou antes. Então, isso aqui vai ocorrer quando? Quando t for 2, concorda comigo? Sim, Pois é, o t que é 2, t igual a 2. Não x, né? É que eu confundi t com x. Mas daí, se o t é 2, então significa que o x é raiz de 2. Mas o que importa não é exatamente o valor do x. Isso já não importava no outro problema, aqui também não importa. O que importa para nós aqui é o fato de que a hora que a gente pega essa função, seja ela trabalhada ou não, o menor valor que eu consigo aqui é o seguinte, olha só. Isso aqui eu não acabei de encontrar que era 4. Esse sim, 4. 4 menos 4. Zero. Ou seja, o menor valor é zero. Que é o que ele pedia, não era? É o menor valor, certo? Então eu encontrei, utilizando essa relação aqui, que o menor valor é zero. Beleza? tudo bem. Não tem como não ser, uma vez que isso aqui só pode sair número positivo disso, certo? E daí tu tem um cara aqui, né? E fechou que é o zero, beleza? Então, o negócio é esse aí. E veja que eu utilizei uma coisa muito interessante que eu vou até escrever aqui para você não esquecer, que é a relação da média aritmética com a média geométrica, beleza? Sim.
Então, fique esperta, né? Que às vezes a gente tem que se basear nessas coisas assim um pouco profundas demais, né? Querendo ou não, vestibular de alto nível, beleza? Vamos Certo. tentar fazer mais uma aí. Então, foi o mesmo que eu fiz no outro problema, se tu parar pra pensar, né? Peguei uma relação dos termos, eu falei pra você ir chutando, né? Porque eu achei que você. E de fato é mais fácil ir chutando. Mas existe esse jeito meio mecânico da resolução, que é isso que eu acabei de explicar. Agora, vamos lá, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Cadê a prova? Aqui. Divisão. Divisão é bem mais mecânico, bem mais simples. Não tem muito enrolations. Deixa eu só colar aqui em outra folha, que a gente já fez uma inteira. Está bem produtiva a aula. Normalmente eu não faço uma folha inteira por aula. Ao dividirmos o polinômio de grau 4 por isso aqui, grau 4 significa x à quarta alguma coisa. Obtemos isto. O resto, isto. Assim pode-se afirmar corretamente que P de x é o quê? Muito bem. Então ele já entregou tudo para nós, assim, tudo. Veja. Divisão de polinômio, né? Não sei se você sabe fazer, mas divisão de polinômio é que nem dividir número. Né? Então, por exemplo, digamos que eu divido o 7 por 2. Esse é o divisor, esse é o dividendo, ou é o contrário, dividendo, divisor, sei lá. Aqui está o quociente, que é a resposta, e aqui está o resto, certo? Então, Certo. nós temos um polinômio de quarto grau, que eu não sei quem é, mas dessa estrutura aqui a gente pode fazer analogia para o nosso caso. Tu não concorda comigo que o 7 ele é esses dois multiplicados mais esse? Sim. É a lógica de uma divisão sempre, né? Então ele está dizendo para nós que esse polinômio de quarto grau aqui, posso até chamar de P4, eu sei que ele é de quarto grau, ele vai ser a divisão desse cara, ou melhor, esse polinômio dividido por esse cara, é isso que o enunciado está dizendo. Esse polinômio que eu acabei de dar nome aqui, dividido por esse cara, vai ter isso como resposta e isso como resto. Então, o polinômio eu ainda não sei, mas eu sei que quando ele é dividido por esse cara aqui, ele vai ter. Quando ele é dividido por esse cara aqui, desculpa, ele vai ter isso como resposta e esse resto. Veja que eu estou fazendo a mesma lógica dessa divisão besta aqui. Tá vendo? Sim, tô vendo. Então, na prática, o que o problema nos pede é o polinômio, ou seja, ele pede, entre aspas, o 7 aqui para nós, né? E eu falei que o 7 é a multiplicação da resposta, que é o quociente, pelo cara que ele foi dividido, que é o 2, mais o resto. Aqui é a mesma coisa, ó. O polinômio que ele pede é o quociente multiplicado pelo cara que ele foi dividido, mais o resto. Então, o que que falta para a gente terminar a conta aqui do jeito mais banana possível? Fazer a distributiva. Isso eu acredito que você saiba fazer, né? Sim, Depois, claro, somar. Show. Então, eu deixei aqui na cara do gol para você. Você consegue fazer a distributiva para mim e dizer qual das respostas está certo? consigo. Show de bola. Esse problema é bem simples, bem mecânico. Tu achas que se tu tivesse visto ele aí, tu conseguiria ter feito? Sim, se eu conseguiria. Se eu conseguir fazer, eu já tentei. Ah, É como eu show de falei, eu bola. tenho muita dificuldade de trigonometria e geometria. Geometria analítica, cai muito geometria analítica também, na UES. Geometria plana, trigonometria. Trigonometria são um terror. Ah, sim, trigonometria precisa de muita visão, assim, muita prática. Eu vou te mandar uma playlist de um professor que me ajudou bastante a entender bem geometria plana. Eu agradeço. Vou mandar já, antes que eu me esqueça que eu falo as coisas, prometo e não cumpro. Vou colocar aqui. Tá na mão.
A resposta é D, né, no caso. T de dado. É. Exatamente. Você fez aí bem. Significa que sua matemática básica está boa. Boa, boa, boa. O que me preocupa um pouco é se você pegaria esse esquema aqui. Tu sabias esse esquema aqui que eu fiz e tal? Ó, é porque tem que recordar. Eu lembro disso na época que eu estudava, né? Só que na hora da prova, realmente eu teria dificuldade de lembrar.
Mas Tá? agora que eu tô vendo, é só porque eu lembro que a professora, quando ensinou divisão, para você chegar ao resultado, né, do divisor, do dividendo, no caso, é dividendo ou divisor, não sei. Mas ela mostrou que tem essa fórmula realmente, né, que você multiplica o quociente, soma com o resto. Exato. Então não é porque está falando de polinômios que a gente vai se desesperar. A gente vai fazer sempre na matemática analogias com o que a gente sabe, né? E ver se faz sentido, né? Eu fiz uma analogia com o que a gente conhece, supostamente conhece bem, né? Para aplicar a algo que a gente não conhece assim também. Beleza? Certo. Então, show de bola. Foi top a aula hoje, muito bem. Então, minha dica, minha recomendação para a próxima aula é isso que eu falei para você. Você vai tentar fazer algumas questões e vai me trazer essas dúvidas antes da nossa próxima aula, para a gente focar no que você tentou, beleza? Certo, mas a gente pode continuar resolvendo essa prova